Olá pessoal do canal Aprender para Crescer, estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para o canal e essa semana ela é uma semana muito especial porque é a semana que se celebra a Páscoa. Os judeus eles já estão celebrando, né? Eles começaram a celebração da Páscoa no dia 27, no sábado à tarde, né? Sábado, a pôr do sol, eles começaram a celebração da Páscoa e vão celebrá-la até o dia 4 de abril. A data da Páscoa dos judeus, ela difere do mundo ocidental, né? Dos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos. Por causa dos critérios adotados pela igreja no quarto século da era cristã. Eu digo isso infelizmente porque eu acho que a gente perde muito não celebrando a festa na data como na verdade a própria Bíblia recomenda que deve ser celebrado. E como essa festa ela é, podemos dizer assim, ela é a festa que inicia o calendário civil, ou melhor dizendo, o calendário religioso de Israel e também o calendário agrícola. Ela é a primeira festa, as outras festas dependem da festa da Páscoa, porque se começa a contar o tempo a partir da festa da Páscoa. Por exemplo, Pentecostes, a festa das semanas, ela acontece 7 semanas após Páscoa, após Pessa, né? De forma que se a data da Páscoa for comemorado se a Páscoa for comemorada numa data errada, Pentecostes também vai cair numa data errada, né? Então é por isso que é muito importante, e os judeus eles não abrem mão disso, né? E eles celebram realmente a festa da Páscoa no dia 14 de Nissan, ao crepúsculo do sol, né? Eles celebram ela. E eu quero ler aqui um trecho, né? Da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 13. Eu quero fazer, na verdade, um vídeo em 2 partes. Eu vou fazer esta primeira parte para ser lançado logo de imediato no canal, né, nesse fim de semana. E depois vou fazer um segundo vídeo sobre a pessoa de Jesus, né? Porque para a igreja, para os protestantes, né, os evangélicos em geral, os católicos, né, os cristãos de um modo geral, eles entendem, né, nós entendemos que Jesus ele é o nosso Cordeiro Pascal. Assim como Paulo escreveu, né, o apóstolo Paulo escreveu ali na sua primeira carta, sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, ali no versículo 7, 8, né, ele faz ali uma analogia, né, comparando Cristo como sendo o Cordeiro Pascal. Então, eu na verdade vou fazer este vídeo falando só da Páscoa, relacionado à saída do povo de Israel do Egito, e depois vou fazer um segundo vídeo falando sobre a pessoa de Jesus, né, como nosso Cordeiro Pascal. Não vou fazer junto, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então vou ler aqui, né, como eu já disse, capítulo 12 de Êxodo, que é onde está o relato, mas eu só vou ler só um versículo. Capítulo 12, versículo 13, diz assim: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Só até aqui.
Deus ele já tinha castigado os egípcios com 9 pragas. Faraó ele era enviado uma praga, ele ficava arrependido, dizia que ia liberar o povo para ir ao deserto. De repente a praga passava, né? Ele não liberava o povo, e assim foi sucessivamente até a 9ª praga. Quando chegou a 9ª praga, ele novamente não liberou o povo. Aí então Deus mandou ele ir até Faraó, né, e falar que se Faraó não libertasse o povo, ele iria matar todos os primogênitos do Egito. E assim aconteceu. Deus ele instruiu Moisés, para Moisés instruir a todo o povo de Israel, para pegarem um cordeiro, cada família um cordeiro. As famílias que fossem muito pequenas poderiam compartilhar, né? Poderiam matar um cordeiro para 2 famílias, desde que esta família ela fosse pequena. E o sangue desse cordeiro, quando ele fosse morto, ele tinha que ser derramado numa bacia, e se pegava este sangue com esopo, e era então tingido, né, tipo de uma pintura, passado na verga e nas ombreiras das portas das casas dos judeus, de forma que aquele era um sinal para que quando o anjo da morte fosse passar no Egito, a casa que houvesse sangue, não haveria ali mortandade. E então é um assunto assim bem peculiar, né? Porque o que acontece? Eu acho que é importante salientar este assunto com muita profundidade, porque é um assunto deveras muito importante. Desde lá de Gênesis, ali do capítulo 3, versículo 8, quando o homem peca, né, contra Deus, Deus dá ali uma ordem ao homem, e o homem ele foi criado livre, né, com capacidade para obedecer e também para desobedecer. O homem tinha 100% de capacidade para obedecer a Deus, e também tinha 100% de capacidade de desobedecer. O homem foi criado livre, então ele tinha essas capacidades. Só que o homem acabou desobedecendo a ordem de Deus, aquele mandamento que Deus deu, o homem desobedeceu, e com a desobediência se cumpriu, né, aquilo que Deus falou ao homem, que no dia que ele comesse daquele fruto, no dia que ele desobedecesse aquela ordem, aquele mandamento, ele morreria. E infelizmente foi isso que aconteceu. O homem, a partir daquele momento em que ele pecou contra Deus, ele conheceu a morte. Em primeiro, podemos dizer assim, logo de imediato, ele conheceu a morte espiritual, que é perca ou perda de comunhão com Deus. O homem ele passou a ter dificuldades de se relacionar com Deus. Nós vemos isso no relato ali de Gênesis, no capítulo 13, versículo 8, quando Deus procura eles. Eu vou até ler, né? É muito importante. Se você não conhece esse relato, você tendo uma Bíblia em casa, você próprio pode ler esse relato, né? Diz assim, capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então você veja, Deus ele estava passeando, né, ali. Possivelmente não está escrito, mas eu posso conjecturar
de que possivelmente Deus ele visitava o homem todos os dias, né? Vinha ali para conversar com o homem, para dialogar. Havia uma comunhão íntima entre o homem e Deus e entre Deus e o homem. E nesse dia, um dia peculiar, Deus novamente vai ao jardim. Quando chega lá, onde é que está o homem e a mulher? Eles tinham se escondido, eles estavam com vergonha. Até então eles se relacionavam com Deus, não havia nenhum tipo de impedimento. A partir deste momento passou a haver um impedimento, levantou ali uma barreira entre Deus e o homem. Então o que acontece? Com a entrada do pecado no mundo, o homem ele perdeu a comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente e passou a partir daquele momento a morrer fisicamente. Foi aí que se originou as doenças, né? É aí que vem o cansaço, o trabalho árduo. Não quer dizer que o homem também trabalhava antes de ter pecado, só que agora o trabalho passou a ser um fardo, né? Passou a ser um sofrimento e outras coisas, né, que vieram sobre o homem. E o homem então ficou à mercê, né, do pecado, escravo do pecado. E esta semente que foi plantada no coração do homem, ela, na verdade, se disseminou por toda a humanidade, porque cada criança que nasce, essa criança, ela já nasce, podemos dizer assim, com essa semente, né? Ela não nasce com o pecado, né? Porque uma criança não tem pecado. Uma criança ela é inocente, né? Até mais ou menos a idade da puberdade, uma criança ela não tem consciência do pecado e você só peca contra Deus, só é considerado pecado quando você tem consciência, né, daquilo que você está fazendo. Uma criança ela não tem consciência, então por isso ela não nasce com pecado, mas ela já nasce propensa ao erro. É por isso que as coisas certas, né, tem que ser ensinado e o que é errado não precisa ensinar, a criança aprende automaticamente, né? Isso daí já é podemos dizer assim, uma herança do pecado. E entretanto a humanidade começa a crescer, né? E chega o culminar da maldade humana no dilúvio. Deus novamente intervém, né, e destrói a terra, restando somente Noé, sua esposa e os seus 3 filhos, né, e claro, as esposas, né, dos seus filhos também. E entretanto a humanidade novamente se prolifera, estava decaída, estava afastada de Deus, só havia uma linhagem que eram os portadores das boas novas, os portadores da palavra de Deus, que era a linhagem de Sem, né? E que era um dos filhos de Noé. Entretanto, Deus ele tinha um projeto elaborado para poder resgatar o homem novamente para si. O que eu quero dizer com isso? O projeto de Deus é que o homem tivesse uma íntima comunhão com Ele, que o homem vivesse uma vida para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo. E devido o homem estar afastado de Deus, ter perdido aquela comunhão com a entrada do pecado, o homem então tinha essa dificuldade. Deus então foi fazendo alianças com o homem, né? De repente, Deus vê em Abraão um homem de fé, né? Um homem que realmente era propenso para o bem, para adorar a Deus, né? Ele era filho de um pai idólatra, né? A Bíblia diz que Terá era idólatra ali no livro de Josué,
nós podemos ver isso. Mas, no entanto, quando Deus se revela a Abraão, Deus chama Abraão e Abraão obedece a Deus. E Abraão então recebe aquele chamado, sai da sua terra, ali do meio dos seus parentes, e peregrina até Canaã. Chega em Canaã, habita em Canaã, e, entretanto, depois vem o Isaac, né? Isaac gera, no caso, Esaú e Jacó, e depois Jacó se torna o portador, né, da promessa de Deus, tem os 12 filhos, e desses 12 filhos, ele tem um filho chamado José, que depois ele é vendido, né, para mercadores, e esses mercadores pegam José, vende para Potifar, lá no Egito. Então você já conhece a história. José depois é preso, né? Depois José interpreta o sonho do faraó. Depois José acaba se tornando a segunda pessoa mais importante do reino, né? Se torna o governador do Egito. E, entretanto, né, quando houve a escassez de alimentos, né, a família de Jacó, né, os irmãos de José, acabam descendo para o Egito, e durante todo o tempo que José viveu, eles viveram muito bem. Só que depois, entretanto, acontecem ali problemas, se levanta uma outra dinastia no Egito, que na verdade não conhecia José, não conhecia aquilo que José tinha feito de bom para o reino, né? E aí eles são escravizados, os judeus são escravizados. E Deus, como tinha prometido para Abraão que ele faria, né, de Abraão uma grande nação, né? E o próprio nome de Abraão, né, quando foi mudado de Abrão, né, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, nós já vemos este anseio de Deus de ter um povo, de ter uma nação, formalmente falando. Por que Deus queria ter um povo? Por que Deus queria ter uma nação? Porque o que acontece? Toda a humanidade ela estava afastada de Deus, e o grande projeto de Deus era resgatar novamente o homem para ele. Então Deus vai, né, tira, depois do povo de Israel estar sendo escravizado no Egito, Deus opera aqueles milagres e maravilhas ali no Egito, através do sangue do cordeiro sacrificado ali no dia de Páscoa. Deus livra o povo judeu da morte, né? Nenhuma alma dos israelitas pereceram nesta noite. Deus ele ficou de vigia pelo seu povo. E já ao passo que o texto diz que houve morte desde o faraó até o primogênito dos animais. Então foi uma noite, a pior noite que o Egito já teve, né? Foi terrível, o choro, o desespero, né? E daí, claro, eles então liberaram o povo saiu, né? Foi liberto, e aí Deus então funda uma nação para si. Uma coisa engraçada é que quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito, Deus dá a eles um mandamento, uma lei, porque pelo fato dele ter livrado os primogênitos dos israelitas da morte, através do sangue, né, houve ali então, na verdade, uma redenção, né? Deus é como se ele estivesse comprando, né, os filhos dos israelitas para ele. E daí então Deus ali no livro de Números, né, no capítulo 18 do verso 16, eu quero ler aqui para você entender melhor. No capítulo 18 de Números, o quarto livro da Bíblia, o versículo 16 diz assim:
Os que dele se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. O que acontece? Como Deus livrou, né, o povo de Israel do Egito e não houve morte entre eles, então os primogênitos dos israelitas passou a ser de Deus. Então cada judeu, quando um filho nascesse, ele tinha que, após a idade de 1 mês de nascido, esta criança tinha que ser resgatado novamente, tinha que ser pago um preço de resgate, porque esse primogênito ela era de Deus, e aí então o pai ia, né, pagava 5 ciclos de prata por esta criança, né, resgatava essa criança novamente, né, e assim acontecia em Israel. O que acontece? Isso daí podemos dizer assim que já é uma alusão, né, aquilo que Deus na verdade ia fazer com toda a humanidade, porque Deus, quando ele forma uma nação, a nação de Israel, quando Deus funda essa nação, quando Deus dá a eles leis, né, uma constituição, né, para que eles viessem a ser uma nação diferente das demais nações, uma nação sacerdotal, uma nação com costumes santos, né, dias santos, né? Tinha um dia por semana que eles tinham que guardar de forma bem específica, alimentos que eles poderiam comer e outros que eles não poderiam comer, tempos determinados no ano para eles celebrarem festas ao Senhor, pelo menos 3 festas, né? Eram mais, mas de peregrinação eram 3, que todo judeu ele tinha que peregrinar até Jerusalém para ali poder adorar ao Senhor, que era justamente a festa da Páscoa, né, ou a festa dos pães ázimos, a festa de Pentecostes, que é considerada a festa das semanas, e depois a festa de tabernáculos, né, que é a festa das cabanas. Então, durante 3 vezes no ano, eles tinham que peregrinar até Jerusalém para adorarem ao Senhor ali em Jerusalém. Então Deus, ele forma, né, um povo, uma nação totalmente diferente das demais nações, com leis, né, com um padrão de justiça muito elevado. Por que Deus faz isso? Porque o projeto de Deus era que Israel servisse de luz para as nações, de luz para os gentios. Esse era o projeto de Deus, para que Israel pudesse impactar, né, as demais nações, as nações que adoravam outros deuses. Israel só tinha um Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Israel não adorava outros deuses, era só um Deus. Deus se revelou a eles, a esta nação. Então eles tinham leis específicas, né, que fazia com que eles fossem diferentes das demais nações. E tudo isso para quê? Para que um dia ele pudesse concretizar o grande sonho, o grande projeto dele de salvar toda a humanidade, né? Para que através de Israel sendo luz para as nações, sendo luz para os gentios, esta salvação que Israel experimentou quando saiu do Egito, esta grande redenção, né, que houve ali na libertação da terra do Egito, as nações também pudessem participar desta grande redenção. E eu vou falar bem pormenorizado no outro vídeo, quando eu for falar sobre a pessoa de Jesus. Nesse vídeo eu não vou focar no nosso Salvador, no nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu vou fazer um outro vídeo especificamente falando de Jesus sobre sendo, né, o nosso Cordeiro Pascal. Então vocês vejam só que maravilha. O homem se afasta de Deus, perde a comunhão com esse, tem dificuldade de se relacionar com ele,
E Deus começa a trabalhar novamente para trazer este homem para junto dele, para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, para que o sonho dele, né, que era ter um homem totalmente santo, com um coração totalmente piedoso, pudesse se concretizar. Então, podemos dizer assim, plano passa pela fundação do Estado de Israel, uma nação totalmente diferente. Para você ter uma ideia, né, muita gente às vezes não conhece, porque às vezes nunca pensou nesse assunto, né? Mas a maioria das leis que nós temos, né, em todos os países, né, a maioria das leis que nós temos, elas são extraídas do Pentateuco, né? As leis, por exemplo, de assassinato, né, contra uma pessoa que assassina, contra uma pessoa que furta, né, contra uma falsa testemunha, assim por diante, está tudo no Pentateuco. Então a maioria das leis que nós temos foi extraída dos primeiros 5 livros de Moisés, dos primeiros 5 livros da Bíblia. A maioria delas, né, eu já até falei no vídeo anterior, até eu quero aqui fazer uma correção, quando eu falei sobre a questão das leis indenizatórias, né, que os seguros que nós pagamos, e eu moro aqui na Suíça, e na Suíça se paga muito seguro, né? Aqui, por exemplo, você não consegue andar com o teu carro na rua se você não tiver seguro. Se você deixar de pagar o seguro, a polícia vem na tua casa e retira a matrícula, né, a placa do carro, e aí sem placa você não pode rodar. Para você conseguir reaver a placa de novo, você tem que ir lá no Detran, né, Detran aqui da Suíça, pagar, né, para poder andar legalmente com ele. Então todo mundo tem que ter seguro civil, de responsabilidade civil e assim por diante. Então o que é isso? São chamadas leis indenizatórias, porque o que acontece? Quando eu errei no outro vídeo, que eu falei que uma pessoa bêbada, né, sob o efeito do álcool, bate no outro e daí o seguro cobre. Se a pessoa estiver bêbada, o seguro não cobre, porque você tem que estar lúcido, né? Uma pessoa sob o efeito do álcool, né, de álcool, o seguro ele foge à responsabilidade, porque ele não está nas suas, podemos dizer assim, lúcido o suficiente para dirigir, né? Como é proibido dirigir alcoolizado, logo, se você estiver alcoolizado e tiver um acidente, o seguro ele não cobre, no caso, os custos da sinistralidade, né? Mas, no entanto, se a pessoa estiver lúcido, né, sem efeito do álcool, e acontecer um erro, né, porque a maioria dos acidentes são erros humanos, ou às vezes pode acontecer de ser erro mecânico, mas a maioria é erro humano. Muitas vezes a pessoa, dependendo do carro acidentado, você não vai ter condições de pagar a indenização daquele carro. Eu até citei o exemplo, por exemplo, se eu chego batendo uma Ferrari, como é que eu vou pagar os custos de uma Ferrari, o conserto de uma Ferrari que custa, por exemplo, 500 mil, né? 1 milhão, por exemplo. Como é que a pessoa vai conseguir pagar um conserto de 100 mil? Não consegue. Então, para isso, a pessoa paga o seguro do seu carro. Quando acontece um problema, a seguradora ela vai, na verdade, custear, né, aquele prejuízo. Então isso é o quê? Nada mais, nada menos do que as leis indenizatórias ali do livro, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então praticamente todas as leis, né, civis que nós temos, elas são extraídas da Bíblia. É claro que na Bíblia havia algumas leis que a punição era muito mais severa, né? Por que Deus deu a punição severa? Não que ele quisesse que a pessoa fosse punida, mas a severidade da punição é justamente para que a pessoa, sabendo que a punição era severa, e com isso ela ficava, podemos dizer assim, inibida, ela se inibia, né? Ela não ia querer fazer aquele mal,
porque ela sabia que se ela fizesse, ela iria pagar com a própria vida. Por isso que Deus deu certas leis, né? Certas sentenças muito duras para determinados crimes, né? E nós sabemos, né, na nossa sociedade, às vezes acontecem crimes hediondos, por exemplo, de estupro, de pedofilia, né, por exemplo, tráfico de órgãos humanos, né, que estão fazendo muito hoje em dia no século XXI. Está havendo muitos casos deles raptarem um ser humano, depois tiram um órgão desse ser humano, né, para vender no mercado negro para pessoas, né, abastadas financeiramente e que precisa às vezes de um coração, de um rim, de um fígado, né, e assim por diante. Né? Então, são crimes terríveis, crimes hediondos, né? Então, biblicamente falando, na Bíblia, esses crimes, é claro que a Bíblia não fala ali sobre a questão de tráfico humano, de tráfico de órgãos, porque naquela altura não havia esse tipo de situação. Mas o tipo de crime, que se nós formos analisar, dentro do contexto bíblico, está relacionado ao crime de assassinato. Né? E se a pessoa assassinasse uma outra pessoa por dolo, né? Se não fosse um assassinato por legítima defesa, né? Ou por acidente, né? A pessoa tinha que pagar com sua própria vida. Né? Por que existia isso? Como eu já falei, para inibir as pessoas a cometerem tais crimes. Então você veja só o grande projeto de Deus, fazer de Israel uma grande nação, uma nação modelo, uma nação exemplar, né? Um povo realmente que andasse nos caminhos do Senhor, para que pudesse influenciar as demais nações. Não havia nenhum povo, né, podemos dizer assim, próximo a Israel, ou até mesmo longe de Israel, que tinha leis tão justas como tinha Israel. Foi o próprio Deus que deu essas leis. Então esse era o projeto de Deus, né? E foi justamente para isso que Deus tirou o povo, libertou o povo ali do Egito, formou essa nação, para que essa nação pudesse servir de luz para os gentios, né? De luz para as nações, para que nós pudéssemos também um dia termos direito à salvação. Então, por isso a festa da Páscoa ela tem um significado muito especial, tanto para os gentios, né, para as nações, ou melhor dizendo, né, melhor me colocando, tanto para Israel, né, que é a nação, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, como também para com as nações, né, que servem a Deus. Né? É muito importante a festa da Páscoa. Infelizmente eles mudaram, né? Há uma diferença no nosso calendário, como eu já falei. Por exemplo, a nossa Páscoa ela vai ser celebrada no próximo domingo, né? E os judeus já começaram a celebrar a Páscoa deles no sábado passado, né? Vão celebrá-la, porque eles celebram ela durante 7 dias, né? E por que houve essa mudança? Por volta do 4º século da nossa era, né, da era cristã, né, depois de Cristo, houve um grande debate na igreja da Ásia, né, e a igreja ocidental e a igreja oriental em relação à festividade da Páscoa, de forma que o Oriente continuou celebrando a Páscoa na mesma data dos judeus, mas o Ocidente mudou a Páscoa, a qual ela passou a ser celebrada todos os anos, né, no domingo, não no dia 14 de Nissan, como o texto bíblico manda que seja celebrado. Quando ela é celebrada no dia 14 de Nissan, então ela todos os anos ela muda de dia, ela não cai no mesmo dia da semana. Tem ano que cai numa segunda-feira, tem ano que cai na terça, ou na quarta, na quinta, assim sucessivamente. No calendário gregoriano, na forma que foi mudado a ceia, ela sempre cai no domingo, porque o critério que eles adotaram para a celebração da Páscoa
se eu não me engano, né, se eu estiver enganado, depois eu vou ratificar. A Páscoa passou a ser celebrada no equinócio de primavera, né? No primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de primavera. Então, após 21 de março, né, que é o equinócio de primavera aqui no hemisfério norte, aí no Brasil é o equinócio de outono, né, aí é outono, aqui é a primavera. Então, aqui no hemisfério norte, após o dia 21 de março, a primeira lua cheia que houver, o primeiro domingo que houver de lua cheia, né, então é marcado o dia de Páscoa. E este ano cai justamente no próximo domingo, de forma que a festa da Páscoa ela é sempre celebrada no domingo, e entre os judeus ela cai em qualquer dia da semana. Este ano caiu num sábado, mas outros anos cai às vezes numa segunda, numa terça, numa quarta, assim por diante. E o dia que ela cai, né, no dia que ela cai, o 14 de Nissan, é considerado sábado solene, é considerado feriado sagrado para eles, né? Então, isso é por isso que nós temos uma data diferente. Depois, com isso, o dia de Pentecoste no mundo ocidental também acaba sendo diferente do dia de Pentecoste dos judeus. Como a nossa data é diferente, o Pentecoste também vai cair em data diferente. Dá para você ver a dificuldade que existe, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho um grande desejo, né, de que Deus possa, através do seu Espírito Santo, ir ministrando nos corações, né, na igreja, no coração dos líderes, né, que lideram a igreja, para que venha chegar o dia em que eles venham poder, na verdade, ratificar este erro, né, para que nós venhamos poder celebrar a festa da Páscoa e as demais festas, assim como também os judeus celebram, porque a mesma Bíblia que nós usamos, né, para fazer a nossa leitura diária, o Antigo Testamento, né, os judeus também usam, é a mesma, não há diferença nenhuma na Bíblia do Antigo Testamento que é usado pelos judeus e do Antigo Testamento que é usado por nós, a igreja. O mesmo que está escrito na deles também está escrito na nossa. Então, eu acredito que conforme fosse aproximando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né, Deus vai começar a trabalhar de uma forma mais pormenorizada na mente e no coração de algumas pessoas, depois vai culminar num grande ajuntamento, né, num grande número de pessoas que irão, na verdade, eu acredito, restaurar, né, esta festa, né, estas festividades maravilhosas. Hoje em dia, você veja só, é celebrado tantas festas pagãs no meio da igreja, né, e os pastores não falam nada, não ficam bravos, né. Até dia de São Valentim aqui na Europa, às vezes é celebrado, né, dia de São Valentim, que é o dia dos namorados, e assim por diante. E daí, se você vai falar e na festa da Páscoa, por exemplo, por que nós não celebramos no dia que os judeus celebram e tal? Muitas pessoas até torcem o nariz, que é como se você estivesse judaizando a igreja, né? Então, para você ver, e muitas vezes se celebra festas pagãs, né? O Natal, por exemplo, da forma que nós celebramos o Natal, é uma festa pagã. Jesus não morreu no dia 25 de dezembro, né? E assim por diante, a gente poderia citar muitas situações de erro, né, que infelizmente nós cometemos por causa de uma tradição que na verdade vai contra as sagradas escrituras. E toda tradição que está contra as escrituras sagradas, nós devemos, na verdade, ficar com as escrituras, né, e devemos lançar por terra tudo aquilo que é contra as escrituras. Então eu vou ficando por aqui com este vídeo, espero que tenham ajudado você, né, neste conhecimento, e que esta palavra de Deus ela possa ser ministrada em teu coração. Um grande abraço para você, que Deus possa continuar te abençoando, né,
e você tenha uma excelente Páscoa ao lado da sua esposa ou do seu marido, dos seus filhos, né? Vivendo em família. Que Deus abençoe nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né, de pandemia. Que Deus ajude a cada família nesse momento tão difícil. Nós sabemos que existem famílias que estão passando por situações adversas, né? Situação de desemprego, situação de doença, situação de medo, né? Eu estive falando ontem com um pastor, amigo meu, e ele esteve confidenciando comigo de muitas pessoas que têm medo até de sair de casa. Então, as pessoas estão realmente assustadas, né? E, na verdade, eu acredito que nós não devemos ficar com medo. Claro que devemos tomar a nossa precaução, ter o cuidado que for possível nós fazermos, nós devemos fazer a nossa parte, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não podemos andar com medo, porque se a gente for andar com medo, a gente não vive, né? E isso daqui mais uns dias vai passar. É certo que alguns vão morrer, né? E infelizmente vai ser assim. Que Deus tenha misericórdia, né, das famílias, né, que estão enlutadas, daqueles que estão nos hospitais internados. Que Deus possa consolar e confortar o coração, e através do seu amor infinito, da sua misericórdia, Deus possa se fazer presente, né, na vida de cada um, porque não é fácil quando a pessoa está doente, quando a pessoa está muitas vezes passando por adversidades ou desemprego, né? Nós temos ouvido relatos de pessoas que têm perdido a casa porque perdeu o emprego e não tem como pagar a casa, e teve que entregar a casa ao banco. Então você vê, isso são um caso que a gente fica sabendo, mas são centenas e milhares de casos que está acontecendo, ou até mesmo milhões mundo afora. Então que Deus tenha misericórdia de nós, e que isso daí possa nos chamar a atenção para nós entendermos que nós, na verdade, precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus porque nesses momentos difíceis da vida, o Senhor, Ele é conosco, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos dá alento, Ele renova a esperança do nosso coração. Uma pessoa que tem verdadeiramente uma comunhão com Deus, ela não vive com medo, ela não vive assustada, ela não vive, na verdade, nessa situação de frustração. Ainda que possa acontecer dela passar por situação também difícil, né? Mas Deus, com certeza, no tempo certo vai dar o escape. Eu digo isso com experiência própria, porque eu já passei por muitas situações difíceis, né? Eu que migrei do Brasil para Portugal, depois de Portugal para a Suíça, já passei por situações muito difíceis e Deus me livrou de todas elas, e eu estou aqui hoje para glorificar e exaltar o nome de Deus. Por isso eu digo para você, se escore em Deus, procure, na verdade, olhar para Ele, procure se humilhar para Ele, procure se arrepender dos seus pecados, pedir a Ele perdão, né? Se você está passando por situações difíceis, né, busque a Deus, né? Fale com Ele, exponha os seus problemas a Ele, né? E peça a Ele ajuda. Eu tenho certeza absoluta que Ele não irá te desamparar. O homem, ele pode falhar, o homem pode desamparar, o homem pode te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Eu digo isso com experiência própria. Então, um grande abraço para você, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.